Todo ser humano, em algum nível, tem timidez em relação a algo. Eu sou tímida para apresentar dançando na frente de 1000 pessoas. Eu preciso trabalhar isso? Eu preciso ajustar? Não preciso, porque eu não quero dançar na frente de 1000 pessoas. Ah, não, eu preciso apresentar um trabalho de faculdade, eu preciso fazer uma palestra, eu preciso apresentar os resultados da empresa. E eu sou muito tímido, isso me atrapalha. Aí sim, a gente já tá falando em um nível de timidez que realmente atrapalha a nossa vida. Na faculdade, eu morria de medo de apresentar trabalho. Quando eu apresentava, eu não dormia bem, eu ficava só pensando naquilo, decorava tudo e mesmo assim não ia bem. Quando eu comecei a perceber que isso realmente estava me atrapalhando a evoluir como pessoa, evoluir profissionalmente, evoluir em todos os sentidos, eu fui buscar ajuda. E qual foi a ajuda que eu busquei? A internet, pesquisando como perder a timidez. E eu quero trazer para você quais foram os passos práticos que realmente me ajudaram a ser diferente nesse quesito. São 3 pontos que eu observo que fizeram diferença para essa transformação na minha vida, no sentido de me posicionar mesmo, falar as coisas, de dar aula, de fazer live, como eu me enxergo, qual a minha verdadeira identidade e como eu lido com medo. Essas 2 outras eu posso falar depois mais sobre o assunto, mas agora eu quero aqui falar sobre em relação a como a gente se enxerga. Essa timidez, essa vergonha, ela vem muito da forma que nós nos enxergamos. A gente é mais nova, vai crescendo, nós vamos vir dessa infância, dessa adolescência, nos enxergando com os olhos de quem foram os nossos criadores, de pai, tio, irmão. Só que, infelizmente, em muitos momentos, a forma como o outro nos enxerga, e a gente passou a nos enxergar daquela forma, não é a melhor forma possível para o que nós realmente, verdadeiramente somos, para a nossa real identidade. Como eu era uma garota muito tímida, eu sabia que eu era tímida, só que a forma que as pessoas me enxergavam enfatizava ainda mais essa timidez em mim. A gente pode parar e observar o seguinte, tá? A forma que a pessoa nos enxerga tem muita relação de como nós comportamos. Como nós nos comportamos faz com que a pessoa nos enxergue de determinada forma ou não. Como eu era muito tímida, vergonhosa, não é porque, alguém intitulou que eu era assim. Não, era a forma que eu me portava. É óbvio que se é uma pessoa que tem um conhecimento melhor, ela pode ajudar aquela criança a se desenvolver e sair desse local de timidez. Ajudar a pessoa a se desenvolver na fala, ajudar a pessoa a se desenvolver no pensamento, na mentalidade, na forma que lida com as coisas. Essa forma que eu me comportava, por exemplo, a fala, como que a gente coloca a nossa voz para fora, a postura corporal, a linguagem, tudo isso dita se a pessoa vai me enxergar como uma pessoa tímida ou não. Se eu chego em um espaço onde eu tô falando assim, a voz falha, às vezes eu gaguejo, eu falo baixo, a minha postura é tímida. E era assim que eu era. As pessoas me enxergavam da forma que eu me comportava. Só que comportamento, ele é completamente moldável. Mesmo que você se enxerga hoje tímido, diversas outras coisas, que você não quer continuar assim, porque você percebe que isso te atrapalha, eu posso te dar uma ótima notícia. É possível moldar isso. E como que eu fiz para fazer esses primeiros moldes? O dia que virou a chavinha foi um dia que eu e meus amigos, a gente se reunia muito para jogar imagem e ação. E eu nunca brincava, não porque eu não queria brincar, mas porque eu tinha a sensação de que eu não seria capaz de jogar, que eu iria passar vergonha e minha cabeça inventava um tanto de coisa. Só que se a gente parar para observar, imagem e ação é um jogo do senso do ridículo mesmo. As pessoas vão estar ali brincando, uma rindo da outra. Quando eu pensei, eu falei assim, não, eu quero brincar de imagem e ação. Eu quero me divertir, eu não quero falar que eu não quero brincar, só ficar observando as pessoas brincarem. Eu também quero brincar. E aí eu fui pesquisar, mais uma vez, eu sempre gostei muito de ver vídeos, podcasts, ouvir, enfim. E eu pesquisei como perder a timidez, assisti milhares de vídeos. E o que realmente virou a minha mentalidade, virou a minha cabeça a partir dessa experiência do jogo de imagem e ação? O conselho foi simples. Você vai se posicionar mentalmente, você vai imaginar a cena de você fazendo o que você tem tanta vergonha. Então eu já vou colocar o exemplo na imagem e ação. Você vai se enxergar no dia da imagem e ação do jogo, onde você
vai se sentir livre, vai sentir seu corpo livre, vai sentir a sua voz livre, vai sentir o espaço, como se você estivesse observando o que está acontecendo naquele dia. Você vai ver você jogando o jogo, você vai ver rindo, brincando, fazendo a mímica, as pessoas rindo de você, mas não rindo de você, rindo para você, rindo da sua inabilidade na atuação de fazer a mímica. Você vai se observar nesse local. E mesmo que ainda não tenha tanta habilidade, tanta desenvoltura na mímica, você vai se divertir com esse momento. E aí, no final de semana, foi a primeira vez que eu falei, não, eu também vou jogar. Joguei, brinquei, me senti realmente, o meu corpo estava mais leve, a minha postura estava mais leve. E depois que aconteceu isso, é engraçado que é como se tivesse dessensibilizado algo na minha cabeça. O nosso cérebro, ele sempre vai economizar energia. Esse negocinho aqui de ficar subindo o óculos tá me dando agonia, porque esse óculos parece que ele tá frouxo, mas tem que ficar subindo que ele fica descendo. O nosso cérebro sempre vai economizar energia. É da natureza humana de forma à sobrevivência. E com isso, como ele vai economizar energia, o que ele faz? Ele cria evidências na nossa mente. Se eu sempre me comporto com uma postura mais pra dentro, uma fala, vergonha de falar, o meu cérebro vai entender por quê. Mente e corpo, eles funcionam juntos. Então, um é coerente com o outro. Já percebeu que quando a gente tá mais triste, é normal a nossa voz, a gente falar mais assim, ter um olho caído. Quando a gente tá triste, a gente fala, mas e a gente fica. Quando a gente tá feliz, a gente já vai, abraça todo mundo, ocupa o espaço. Tá vendo que é coerente? Não tem como você tá triste. É óbvio que tem gente que consegue. E é legal saber disso porque em momentos que você tá triste e que você quer mudar essa tristeza, você pode aproveitar do seu corpo, da sua voz, da sua energia, colocar música alegre, porque como um é coerente com o outro, você consegue transformar essa tristeza em uma tristeza menos tristeza. Agora, se a gente aprofunda na dor, aí vai intensificar. Me perdi agora. Sim, então o cérebro, ele cria evidências. Quando nós conseguimos meio que demonstrar pra ele que aquela evidência não é tão forte assim, no dia que eu consegui brincar, que eu consegui fazer a imaginação, me divertir, eu percebi, eu falei assim, gente, eu não sou tão tímida quando eu pensar, o quanto eu pensava. Eu não sou tão recolhida o quanto eu pensava. E quando a mente, ela expande um pouco, ela nunca mais retorna ao tamanho normal. A partir desse momento que eu expandi um pouquinho, eu comecei a ter mais ousadia de querer fazer coisas novas. Então essa dessensibilização, ela é gradual. Essa dessensibilização no sentido de mostrar para você mesmo, se enxergar de outra forma, é a partir do momento que nós vamos construindo convicções, evidências diferentes daquelas que a gente tem anteriormente. O que mais funciona é ir sendo gradual. Por exemplo, se a sua timidez é num nível gritante, que você não consegue nem conversar com as pessoas da sua casa, o que é possível fazer? Você tá na rua, se propõe, por exemplo, tô andando na rua, vou perguntar pra uma pessoa que eu nunca vi na vida alguma coisa. A primeira vez vai ser, pra que eu vou fazer isso? Pergunta. A segunda, pergunta pra pessoa e tem uma simples conversa com ela. Então você vai dessensibilizando a sua mente, o seu comportamento. E aos poucos, essa estrutura, ela vai modificando. Eu posso dizer porque isso aconteceu comigo. A partir do momento que nós vamos nos enxergando na cena por fora, é muito bom gravar. Se você pode se gravar falando, feche o seu quarto, coloque o seu celular e comece a falar um assunto que você quer falar. É bom que você observe a sua postura, a forma que você tá falando, a entonação. Se você fala muito né, essas coisas, tipo... Aí você vai aos poucos moldando e se sentindo mais confiante para se posicionar. Mas não tem jeito, tem que fazer aos poucos, dessensibilizar aos poucos e começar a se enxergar de uma outra forma. Começar a se enxergar uma identidade que realmente é a sua e tirado tudo aquilo que foi deturpado. E eu posso falar mais sobre identidade em um outro momento.